Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta. Quem é que está invadindo minha área aqui? É Zé Balaio? Zé Balaio invadiu aqui? Peraí. Álcool gel. Põe aqui de novo, aqui. Se aparecer aqui de novo. Aqui, ó. Olha lá. É lá. Pessoal, boa tarde. Estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta e é o assunto do momento. Então a gente vai continuar falando do coronavírus, dos casos que estão ocorrendo, do que as autoridades estão tomando de providência, e nós vamos falar também aqui da nossa região, com a possibilidade da gente também atualizar os números e atualizar aquilo que está acontecendo aqui na nossa cidade, na nossa região, porque existe uma grande preocupação com informações que não são verdadeiras. Tem muita notícia que está sendo divulgada que não corresponde, entendeu? Notícia boa, mas principalmente notícia ruim, né? Então a gente vai trazer aqui as informações e a gente vai com os nossos companheiros aqui. José Carlos Barone Garcia, ao lado de Alan Vianney. Alô, Zé Balaio, boa tarde, Zé Balaio, tudo bem? Boa tarde a todos que nos acompanham. Estamos aqui mais uma vez, não sei por quanto tempo. Mas que cara... Não, Zé Fernando que está me assustando aqui também, o Zé Fernando... que nós somos a nossa idade já é meio complicadinha e tal, então nós vamos estar estudando tecnicamente a nossa participação EAD. Porque tem 60 anos. A distância. Não, tô brincando, vamos tocando o barco, até uma recomendação em contrário. É isso aí. E nós pegava Alan Vianney, que esbanja a saúde, mas também tem que se tomar cuidado. A minha é fodida. Olha lá, o Zé já pegou álcool gel aí, você tem que usar, mas também... Tá virando toque, Zé. Não é que nem o matilhão, né? Use e abuse, isso aí não, você tem que usar com moderação o álcool. Isso, é importante a gente usar antes, tal, direitinho. Alan Vianney, boa tarde, Alan Vianney. Boa tarde, Vander. O destaque dessa quarta-feira é que a Prefeitura de Mairinque informou que agora são 4 casos suspeitos de coronavírus. Mairinque, 4 casos suspeitos. Ontem a gente entrevistou aqui a diretora de saúde da Prefeitura de São Roque, a Daniela Grock, e ela informou que ontem nós tivemos casos suspeitos em São Roque, e aí entre um dos pacientes era de Mairinque. Então a gente tem sempre que colocar o seguinte, são 4 suspeitos, desde o início do coronavírus aqui no Brasil. E são todos casos suspeitos. E é isso que a gente também tem informação de São Roque. Por volta das 4 da tarde, 4h30, o Departamento de Saúde da Prefeitura de São Roque coleta as informações e emite um boletim. Então daqui a pouco a gente deverá ter mais um boletim aí do Departamento de Saúde da Prefeitura de São Roque. Deixa eu pegar aqui o nosso José Fernando Rabechini, que... Por que colocaram você isolado aí, Zé Fernando? Bom, primeiro, boa tarde a todos, né? Vamos ser educados. Boa tarde a todos. Queridos internautas, boa tarde. E o que acontece é o seguinte, eu já estou descumprindo, que eu tenho mais de 60 anos, teria que ficar em casa, né? Mais de 60 anos tem que ficar em casa, e eu já estou descumprindo, então eu preciso ficar meio isolado. Tá fazendo um papel jornalístico, né, Zé? Um papel jornalístico, mas aqueles mais jovens, né? Não, mas não pode descumprir, vamos superar. Vamos superar. E temos imagens ao vivo da Praça da Matriz de São Roque, deixa eu ver como é que tá a movimentação na praça. Olha lá, Zé, tem algumas pessoas sentadinhas ali e tal, né? Sentadinhas ali acompanhando a movimentação. Só saia de casa se você tiver alguma coisa do trabalho que é inadiável, alguma coisa que você tenha que resolver, mas muita coisa está podendo ser resolvida agora pelo computador, de uma forma remota. E muita gente trabalhando em casa já também. E a gente está vivendo um momento aí que a gente, precisa regulamentar o ensino à distância. A gente precisa regulamentar a votação dos deputados à distância. E isso daí tem que ir para a comissão, não sei o que e tal. Mas no momento de emergência que a gente está vivendo, estabelecemos o ensino à distância, a votação à distância, quer dizer, tudo isso está sendo tomado porque o momento exige. Vander, toda a crise gera oportunidade. O que você não pode é deixar os oportunistas tomarem conta disso. Então, como nós temos uma oportunidade agora de melhorar essa situação, de criar um ensino à distância, a votação, o julgamento, lá, aquelas coisas todas. Então, vamos, as pessoas, digamos assim, de bem, não deixar os oportunistas se aproveitarem
desta oportunidade que nós estamos e fazer a coisa correta. Agora, temos uma crise muito grande, mas gerou oportunidades. E não é só aqueles que vão se aproveitar do gel, que vão se aproveitar aí de luvas, de máscara, que a máscara custava 80 centavos, agora custa 2 e não sei quanto. Por quê? Aumentou? O que aumentou? O que aumentou? Quer dizer, então, vamos fazer isso. Vamos aqueles de boa vontade, aquelas pessoas de boa vontade, que aproveitem a oportunidade e façam a coisa certa e não deixem os oportunistas fazerem errado. Sim. Isso aí, tem muita gente que vai se aproveitar da situação. Bom, vamos fazer o seguinte, nós vamos conversar aqui com o psiquiatra Dario Garcia. Que alegria falar, rapaz, eu vi esse menino nascer, Zé Balaio. O seu filho, Dario, pô, o cara já é psiquiatra, o tempo passou, hein, Zé Balaio? O tempo passa, o Dario tá na linha aí para dar um plá aqui com a gente. Ele que também é uma pessoa estudiosa e tem se manifestado através do blog dele a respeito dessa crise que a gente está vivendo aí do coronavírus. E ele me mandou alguns textos mais recentes e eu, conversando com ele, falei do seu convite para ver se ele participaria do programa. Ele falou que tudo bem, que estaria à disposição. Então vamos ver, ele está aí já com o Guilherme na linha, aí vamos ver, bater um papo com o Dario, que para mim é um prazer, né? Tá falando com o meu filho e que eu também vi nascer. Que orgulho, né? Que orgulho, hein? Que orgulho. Deixa eu falar com o Dario Garcia. Dario, boa tarde, tudo bem, Dario? Boa tarde, Vanderlei. É um prazer estar falando com você e com a sua audiência. Opa, o prazer é nosso, cara. Eu lembro de você pequenininho e tal, né? Pô, e você nasceu, se eu não tô errado aqui, 85, mais ou menos? 86. 86, é essa faixa aí, né? Poxa, e você é psiquiatra. Você está em qual cidade nesse momento? Eu moro atualmente em Marília, que foi onde eu me formei e onde fiz residência em psiquiatria também. Tá, e você é um psiquiatra, mas você é um profissional da área de saúde. Como é que se está acompanhando, Dario, nesse momento, toda essa questão do coronavírus, principalmente aqui no Brasil? Como é que se está acompanhando toda essa movimentação, você que é um profissional da área de saúde? Então, Vanderlei, eu estou acompanhando todos os estudos mais recentes que os periódicos e os jornais mais sérios de medicina têm publicado. E, obviamente, que todo mundo, a população toda, independentemente de ser ou não profissional da saúde, está imerso nessa pandemia. Então, é inevitável que a gente, independentemente da área, não fique sabendo de tudo que está acontecendo e também tendo que se mobilizar, né, para se prevenir e também para tentar fazer o máximo possível para a gente conseguir bloquear essa transmissão do vírus aqui no Brasil, né? Pois é. E o que você tem observado, essa questão do isolamento? Aí tem gente que fala o seguinte, demorou para começar. E tem gente que fala, começou muito antes. Como é que você está vendo essa atuação do governo brasileiro com as medidas que estão sendo tomadas aí nas últimas horas? Então, Vanderlei, eu estou no grupo das pessoas que acham que demorou para começar a fazer aquilo que tem que ser feito. Se a gente considerar o que a OMS está recomendando e o que a maioria dos países que já passaram por essa fase inicial que a gente está e que estão enfrentando situações difíceis, justamente porque não fizeram o que a gente tem condição de fazer agora, quando estavam na nossa situação, a gente considera que o Brasil está atrasado nessas medidas. Então, o que o Brasil já deveria ter começado, o que o Brasil já deveria ter feito há 1 ou 2 semanas atrás, na sua opinião, Dario? O Brasil já teria que ter fechado todas as escolas e universidades, isso em todo o território, não é só nas regiões onde mais está tendo caso, como São Paulo e Rio de Janeiro. O Brasil todo já teria que ter fechado as escolas e universidades. As pessoas todas que estivessem apresentando sintomas suspeitos de coronavírus deveriam ter sido testadas e isoladas imediatamente. Os familiares dessas pessoas também deveriam passar por uma quarentena e todo tipo de reunião ou aglomeração deveria ser proibida.
Então você acha que essas medidas, a gente, por exemplo, vão ficar uma semana com a escola facultativa? Você acredita que já deveria ter começado? Não, já para tudo, não tem que esperar uma semana. A gente tem que considerar, Vanderlei, a gravidade do quadro, né? Se a gente continua, porque arruma diversas desculpas, como as que foram dadas, de que, poxa, os pais precisam trabalhar, as crianças vão acabar ficando com os avós, e essa é uma faixa etária de riscos, idosos, então tem mais possibilidade da criança passar por idoso. Se a gente ficar pensando nisso e não tomar as decisões corretas, a hora que o vírus se disseminar de fato e a gente perder o controle, aí não vai ter o que fazer. Então é preferível a gente já tomar uma medida drástica agora, reavaliá-la daqui umas 2 ou 4 semanas e, em cima disso, ir redirecionando o plano. Só que uma questão, Vanderlei, a Inglaterra, por exemplo, que é um país que já está sofrendo da epidemia há mais ou menos uns 2 meses, ela julgou o plano que eles tinham traçado no início da pandemia, e eles viram que se eles continuassem com o plano, que é muito semelhante ao que a gente está tendo agora, eles teriam mais ou menos uma previsão de 260 mil mortes. Então eles tiveram que redirecionar o plano deles para tornar as medidas mais rígidas, pensando justamente na diminuição do impacto da epidemia, porque ela vai inevitavelmente atingir todo mundo, né? Vão ser muitas pessoas infectadas, nós vamos ter milhares de mortes e a gente precisa amortecer o máximo possível isso, até que a gente consiga desenvolver uma vacina ou alguma tecnologia para conseguir barrar essa transmissão. O que, infelizmente, a gente não está nem perto disso acontecer. Estamos conversando aqui com o psiquiatra Dario Garcia, para nossa alegria aqui, filho do Zé Balai, rapaz. Seria bom a gente conversar numa outra momento, assim, pra gente falar de coisas, não pra gente falar, porque a gente gosta de falar de saúde, mas muitas vezes os programas que falam de saúde, na verdade, acabam se transformando em programas que falam de doença, né? E a gente fala de saúde, de qualidade de vida, e a gente tá vivendo toda essa pandemia hoje aí, e é muito importante a presença do Dario. O Zé Fernando Rabechini, que você conhece, viu, o Dario? Você nadou com o Zé Fernando Rabechini ou não? Não. No Grêmio? No Grêmio, não? Você não chegou a nadar com o Zé? Na verdade, eu não me lembro. Mas teve aqui, o Zé teve alguns filhos que foram, que a família é grande, né? Fizeram? Abre o microfone. O Zé é técnico de natação. Isso, sim, o Zé Fernando Rabechini. Ah, tá, não, é que me falou o nome completo, eu conhecia só como Zé treinador, então não, mas claro, com certeza que eu lembro, sem dúvida. Então, viu, você ensinou o Dario a nadar ou Zé Fernando? Eu acho que ele foi do aperfeiçoamento com o Emerson para a equipe de natação, né? Ele ficou um tempo, acho que bom lá, uns 2 anos, né, Dario, ou mais até. Foi por aí, Zé, foi por aí. Ele ficou um tempinho lá. Mas, Dario, eu gostei do que você... Doutor Dario, né, agora? Puxa, como passa a vida, não? Viu? Eu gostei muito do que você falou sobre o atraso que nós estamos de tomar as consequências, de tomar as atitudes, até porque eu tenho falado aqui que se tem que parar, é agora a hora de parar, não depois de 2.000 mortes que nem teve na Itália. Hoje eu vi um brasileiro que está na Itália dando justamente esse depoimento, falou, aqui eles demoraram muito, você já tem que parar já. Parar com o transporte público, para não deixar ela alastrar. Então eu gostei que você falou, é uma pessoa embasada, é um médico, e quando é o Zé que fala, é o Zé, né? Então eu fiquei bastante contente e acho que todas as vezes que você tiver oportunidade, fale, e eu todas as vezes também vou falar, mesmo sendo o Zé. E eu acho que nós estamos realmente muito atrasados nessa parte. Nós tínhamos que já ter parado. Mas as consequências vão vir mais tarde. Precisa esperar 2.000 pessoas, 3.000 pessoas morrer, para depois sofrer as consequências que virão. Então já corre, já segura tudo. Ele comentava que na Itália só se trafegam caminhões
com necessidades para o país não parar, ou seja, alimentos, remédio, coisa desse sentido para o país não parar. O restante é para ficar em casa. Inclusive eles multam. Você tem que ter um papel para poder sair. E ele comentava que já existia quase 28, quase 30 mil processos. Eles estão correndo risco de serem presos, porque saíram sem esse papel e a população denunciou. Então nem isso estão podendo. Por quê? Para tentar conter o caos que eles fizeram. Então eu acho que importante isso que você falou e espero que não sei de que forma chegue isso no ouvido das nossas autoridades que estão preocupadas em dizer ainda que é uma gripinha só. O assunto é muito mais sério, né, Dario? Sem dúvida. Ô Dario, deixa eu fazer o seguinte aqui. Você tem um blog também, antes de eu passar para o seu pai fazer uma pergunta para você aqui, pro Alan também. Você tem um blog, né, Dario? Como é que chama o seu blog? Eu tenho um blog, sim, Vanderlei. O endereço dele é blog.doutordariogarcia.com.br. Ele é um blog recém-lançado. Eu não tinha a pretensão, na verdade, de mergulhar nesses assuntos a respeito do coronavírus, mas como infelizmente isso é inevitável e eu como médico me senti no dever de fazer isso, então eu inaugurei ele com os temas a respeito da pandemia. Mas ele tem, na verdade, o intuito de ser um local de discussão de medicina em geral e principalmente psiquiatria, que é a minha área. Pois é, e você coloca, né, nesse blog aqui, acho que a última postagem, né, dizendo o seguinte, que essa é a nossa única chance, ou última chance. O que você fala com isso nessa postagem? O que é essa nossa última chance? Então, nós estamos, Vanderlei, numa fase inicial da pandemia. Todos os outros países que já estão com o processo de transmissão avançado nos seus países, eles passaram por essa situação inicial e eles avaliam que se tivessem tomado medidas que eles deixaram de tomar nessa fase, eles com certeza estariam muito melhor agora nesse enfrentamento. Então, assim, a gente está chegando no limite dessa fase inicial, crucial para tomar certas medidas. Então, se não forem tomadas essas medidas, a gente vai seguir caminhos que, muito provavelmente, considerando todas as nossas dificuldades, sobretudo de saúde pública, infelizmente, a gente vai ter um impacto muito grande dessa pandemia. Bom, deixa eu passar aqui para o seu pai. Zé Balaio, faz uma pergunta para o seu filho aí. Vamos lá, Zé. Primeiro eu quero mandar um beijo pro meu filho, Dario, e falar para você... Beijo online pode. Dario. Beijo online pode. Um abraço e um beijo pro meu filho. Viu, Dario? Não, essa questão aí que você estava falando do que já ocorreu na Itália e na Coreia também, que os dois tiveram um início bem parecidos, né? E hoje a Coreia está com uma situação um pouco mais controlada e a Itália, né? Então, esse tipo de situação paralela entre Coreia e Itália, nós não vamos pegar o exemplo da Itália, que me parece que não houve tanta preocupação no início, e ao contrário, a Coreia teve preocupações e não está numa situação igual à da Itália. As medidas que foram tomadas na Coreia podem ser trazidas para o Brasil, em que pese a diferença econômica dos dois países? Então, pai, um beijo, um abraço, estou com saudade de você. A questão maior é a seguinte: nós temos que considerar o que foi que aconteceu com a Itália antes de levar em consideração o que a China e os países asiáticos fizeram. A Itália, ela praticamente foi pega de surpresa com a pandemia, porque enquanto as coisas estavam acontecendo na China, o governo chinês manteve aquilo um tanto que em sigilo. E quando ela perdeu o controle da epidemia, que era local, lá na província de Hubei, na capital, em Wuhan, as pessoas que estavam lá e tinham se infectado já tinham ido para a Europa. E, então tudo começou na Alemanha. A Alemanha, logo que percebeu que as coisas estavam tendo uma manifestação infecciosa diferente do habitual, já colocou algumas medidas restritivas e
houve um escape de pessoas da Alemanha para o norte da Itália, na região ali da Lombardia. Na Itália, infelizmente, as pessoas não tiveram a percepção de que aquilo não era uma infecção sazonal comum da época que eles estavam vivendo, que era inverno. Então, eles acreditaram que um trânsito muito grande de pessoas, turistas, numa região muito rica da Itália, fosse algo comum do inverno. E quando eles realmente se deram conta de que aquilo era uma infecção, uma epidemia, infelizmente já tinha se alastrado por todo o norte. Eles tentaram algumas medidas drásticas de contenção, mas as pessoas se desesperaram, entraram num pânico, acabaram furando esses bloqueios e aí o caos se instalou. Sem considerar que o serviço de saúde italiano ele não tinha capacidade para dar conta de uma enxurrada de casos graves que evoluíram pelo número de infectados. Então, essa foi uma particularidade, infelizmente uma fatalidade da Itália. Óbvio que daria para eles terem feito algumas coisas, mas infelizmente eles foram um dos primeiros países a enfrentar isso fora da China. A China conseguiu controlar muito bem porque eles têm muito dinheiro, né? Eles têm muito dinheiro e eles conseguiram erguer um hospital com 1.000 leitos exclusivos para o tratamento das pessoas infectadas com a doença em 10 dias. Isso é monumental, é uma coisa que nenhum outro país consegue fazer. A gente vê pelo exemplo dos Estados Unidos, que está tendo também dificuldades para controlar isso, porque eles têm a particularidade do sistema de saúde deles lá, que é eminentemente privado. Então, assim, as medidas que foram implantadas na China, elas dificilmente vão conseguir ser transportadas para o restante do país, porque gerou uma mobilização e um investimento que é particular deles, né? Mas sem dúvida nenhuma que a lição mais importante que a gente pode tirar disso, tirando esses investimentos pesados que eles fizeram, é do bloqueio da transmissão. Então, as medidas de bloqueio, de impedir circulação das pessoas, fechar fronteira, fechar escolas, impedir aglomerações, essas são as medidas que seriam mais eficazes nesse momento para qualquer país que estiver enfrentando a epidemia, independentemente da fase, se é inicial, se já está mais tardia. Mas sem dúvida nenhuma que para nós que estamos no começo, é a melhor saída, é bloquear a transmissão. Estamos conversando com o Dr. Dario Garcia aqui no nosso Linha Aberta para falar aí do coronavírus. O nosso Alain Vianney tem uma pergunta também pro Dr. Dario aí. Diga, Alain. Boa tarde, Dr. Dario. Primeiramente é um prazer estar falando com você. Dario, você como psiquiatra, como que você vê esse confinamento das pessoas agora, tendo que ficar em casa? Como que você vê isso psicologicamente? Que dicas você dá para eles ficarem calmos em casa? Boa tarde, Alain. É uma pergunta muito importante. Nós temos que ter a consciência de que realmente o isolamento em si, ele é restrito às pessoas que apresentam sintomas, né? Então, se isolar completamente das outras é para quem está com sintoma respiratório. Sim. Depois a gente pode até discutir um pouco mais a respeito de quais são esses sintomas. Mas, via de regra, quem está apresentando sintoma essas tem que ficar realmente isoladas, usando máscaras e evitar o contato com a maioria das pessoas. Ficar em casa mesmo. Ter ali alguns familiares para poderem ajudar, mas o mínimo de contato possível. Agora, quando a gente fala da restrição de contato social, isso sim é o que é preconizado para a população inteira. Então, isso significa o quê? A gente parar de se reunir em festas, em bares, em shows. Aquele churrasquinho, né, de final de semana. Em eventos esportivos, tudo aquilo que gera uma grande aglomeração de pessoas. Isso, obviamente, que vai implicar nas pessoas ficarem mais em casa, com seus familiares e tal. Eu, particularmente, como psiquiatra, vejo que pode haver um impacto, porque as pessoas, principalmente aqui no Brasil, a gente tem uma cultura de se socializar, de estar sempre em contato com outras pessoas e tal.
mas não vai ser um isolamento que as pessoas vão ficar ilhadas sem ter contato com as outras. A gente vai ter contato com os familiares. As redes sociais, elas ajudam muito, né, nesse contato, pelo menos online, né? Desculpa, não ouvi. As redes sociais, elas ajudam muito nesse confinamento, né? Sem dúvida. Hoje, com a tecnologia, nós temos a possibilidade de, mesmo não tendo contato físico, nós não perdemos contato com as pessoas, continuamos nos informando, muitas pessoas trabalhando em home office. Então, assim, a rotina muda, mas ela não muda tanto, né? Então, assim, o que eu posso orientar que as pessoas parem para pensar é que, assim, se nós fizermos um sacrifício agora de evitar esses contatos desnecessários, no futuro, quando a gente tiver um controle, nós vamos ter um menor impacto para retomar a nossa rotina habitual. Você imagina se a gente dissemina a infecção porque as pessoas não vão conseguir ficar por um período sem se aglomerar, e aí muitas pessoas próximas da gente começam a contrair a doença, evoluir para casos graves, a gente perde muita gente. Então, nós temos que parar nesse momento e avaliar vantagens e desvantagens, né? Quais as vantagens que eu vou ter de ficar nesse momento mais sem ter contato com as pessoas? Quais as vantagens que eu vou ter de não ter esse contato com as pessoas, né? De não ter mais essa rotina? E eu tenho que pesar as desvantagens. E depois eu fazer a mesma coisa com a questão de furar esses bloqueios e continuar vivendo como se a pandemia não existisse. Nós vamos ver que, no final das contas, a balança pende muito mais para a gente fazer esses sacrifícios, que, na minha opinião, não são tão grandes assim, quanto os que vão ter que ser feitos se a gente não tomar essas medidas. Deixa eu aproveitar e fazer umas perguntas pro Dario, nós vamos fazer uma rodada aqui. Dario, a gente tem observado o seguinte, hoje quem está tendo casos, olha, a pessoa viajou para a Europa, retornou aqui para o Brasil, então a gente está percebendo que ainda a gente está atingindo pessoas de uma classe social mais elevada, pessoas, por exemplo, que fizeram viagem para o exterior. Aí a gente observou alguns casos semana passada, não, a pessoa estava na casa, a família foi na casa da sogra, o cara estava sozinho lá no quarto, mas quando chegar nas classes mais baixas da população, onde a gente tem, por exemplo, 10, 15 pessoas dormindo em um quarto, como é que vai ser isso quando a gente chegar, por exemplo, hoje eu até recebi uma mensagem do vereador o Rafael Marreiro falou, Wander, já imaginou esse caso na Cracolândia, com aquele pessoal que está ali e que se não consegue ter contato? Como é que se observa isso com um profissional de saúde quando chegar nas classes mais pobres? Então, Vanderlei, é justamente isso que nós estamos querendo evitar nesse momento. Se nós fizermos aquilo que é necessário agora, esse cenário mais crítico que você pintou, nós vamos impedir ao máximo que ele aconteça. Porque a disseminação pela nossa população vai ser inevitável. O que nós podemos fazer é bloqueios para que esse impacto seja muito menor. A gente não tenha, por exemplo, um pico de pessoas infectadas e que sobrecarregaria o sistema de saúde, que não absorveria toda essa demanda. Se a gente diluir isso ao tempo, nós conseguimos ir dando conta, todo mundo recebe assistência, e aí a gente consegue controlar melhor a situação. Agora, esse caso que você citou, do início da transmissão, que nós chamamos de uma transmissão importada, né, que vem um caso de fora, contraiu a doença no outro país, e é diagnosticado aqui no nosso território. A segunda fase é a transmissão que nós chamamos de local, que é quando essa pessoa que se infectou lá fora, ela transmite para pessoas com quem ela teve contato. Agora nós estamos numa fase, que é a última fase da transmissão, que é o que nós chamamos de transmissão comunitária, ou seja... Que foi a que aconteceu com a vítima de São Paulo, né? Pela população, e nós já não sabemos mais quem transmitiu para quem. Por exemplo, o caso do paciente que veio a óbito ontem em São Paulo, que foi o primeiro óbito registrado por causa da Covid-19, ele foi uma pessoa que não viajou para o exterior e não teve contato com ninguém que viajou. Ou seja, ele contraiu
da população, num vírus que circulou livremente entre as pessoas. Então, nós já estamos nessa fase. Uma grande questão, Vanderlei, é que assim, os números mostram hoje, atualizados, pelo menos os oficiais, que nós temos 291 casos confirmados. Só que a gente esquece que esses são os casos que, de fato, procuraram assistência médica, fizeram um exame para teste da infecção. Então, nós consideramos que muitas pessoas podem ter desenvolvido o quadro, apresentado sintomas leves, e nem fizeram que ela procurasse uma assistência médica. Essa pessoa acabou transmitindo para outra, e a gente não sabe se essas pessoas vão acabar desenvolvendo casos graves. Então, assim, essa realidade que você pintou, Vanderlei, do estado mais crítico, a gente tem possibilidade disso acontecer ainda, mesmo com essa falsa sensação de que as coisas estão sob controle, porque, na verdade, elas não estão com as medidas que nós estamos tomando. Nós temos, sim, chance de reverter se esse quadro começar a acontecer, mas o tempo urge. Então, a gente não pode retardar ainda mais a tomada de decisão. Agora, se acontecer um caso desse, aí nós vamos ter que mobilizar realmente todos os nossos recursos da saúde, porque nós temos hoje disponível no leito SUS, porque particular não conta, nós temos só 25% da população hoje com convênio médico. Mas o leito SUS, nós temos 14.800 leitos de UTI adulto no país todo. São concentrados, como a gente sabe, na região sul e sudeste. Só que 95%, segundo a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a AMIB, nós estamos com 95% dessa capacidade ocupada por pacientes com outros quadros de saúde. Então, o Ministério da Saúde licitou mais 2.000 leitos só para atender coronavírus. Porém, a AMIB disse que precisaria de 2.960, considerando o quê? Um quadro de que nós fôssemos atingidos com 1% da população. Isso daria mais ou menos de 25 mil a 30 mil infectados. Essa é a previsão do próprio Ministério da Saúde. Então, você imagina, se nós perdemos o controle e esses 25 mil a 30 mil casos duplicarem, triplicarem, nós não vamos ter leito de UTI. Aí nós caímos no caso da Itália, onde as pessoas, os médicos estão considerando basicamente como um estado de guerra, ou seja, eles estão escolhendo quem vai sobreviver e quem vai morrer. Ontem saiu um artigo no The Telegraph que diz que os médicos italianos estão escolhendo pacientes como, por exemplo, aqueles com 80 anos ou mais, com mais debilidade física, para não ocupar leito de UTI. Eles estão acabando morrendo por isso, para poder uma pessoa mais jovem, com mais capacidade de se recuperar, de ocupar esse leito. Então, seria nesse cenário que você falou, basicamente a evolução para um quadro semelhante ao da Itália. Estamos conversando com o Dr. Dario Garcia, psiquiatra, direto de Marília, batendo um papo aqui com a gente, falando, prestando serviço. Deixa eu fazer o seguinte aqui, vou para uma rodada final aqui. Zé Fernando, tem alguma pergunta para o Dr. Dario? Passou? Meu caro Alain Vianney, tem alguma pergunta pro Dr. Dario? Tenho, não sei se acho que ele vai conseguir responder. Dario, não, mas ele consegue. Da onde você acha que surgiu esse primeiro vírus? Pois é, isso daí, de onde veio, né? De onde veio? É alimentação, porque dizem que ele surgiu em novembro do ano passado, né? Quando o médico descobriu que até depois ele chegou a falecer por causa do coronavírus. Tem as empresas, os departamentos de saúde já sabem de onde surgiu esse vírus? Da onde ele vem? Então, Alan, essa é uma pergunta muito importante porque anda circulando na internet muitas fake news. Sim. A respeito de ser um vírus fabricado em laboratório por uma guerra comercial entre Estados Unidos e China. Isso ainda foi acirrado mais por algumas animosidades entre o Trump e o presidente chinês. Mas, assim, esse é um vírus natural, não tem nada de fabricado, não tem nada de laboratório. Os coronavírus são um grupo de vírus que nós já conhecemos desde a década de 60 do século passado.
ele é um vírus que tem um reservatório natural em animais silvestres, como, por exemplo, camelos, morcegos, o pangolim, que é um mamífero escamoso, o único mamífero que possui escama, que ele é da região asiática. Pangolim? Ele é semelhante ao nosso tatu. Ele chama pangolim. E lá na China, as pessoas costumam ter hábitos alimentares particulares. Eles, em alguns mercados, eles vendem morcegos para consumo humano, vendem esses pangolins e tal. E aí o vírus surgiu num desses mercados onde eram vendidos os pangolins. Como eles portavam naturalmente esse coronavírus, as pessoas que tinham contato, que compravam isso, às vezes que consumiam a carne de uma maneira não tão bem cozida, o vírus não morria, então as pessoas acabaram contraindo isso. Lá em Wuhan, isso começou em dezembro do ano passado, né? O vírus tem uma similaridade com outros coronavírus que já causaram epidemias no passado, né? Esse vírus nosso atual, ele é semelhante ao mesmo coronavírus que causou uma pandemia bastante grave entre 2002 e 2004, principalmente na região da Ásia, mas também houve casos no Canadá, da famigerada SARS, né, que é da síndrome respiratória severa aguda, que matava 10% de quem era cometido. Foi bastante grave, a gente não lembra porque não teve casos aqui na América do Sul, mas ele tem 85% de similaridade com esse vírus. Então ele pertence ao mesmo grupo e ele tem uma similaridade muito grande com outros coronavírus. Então, a gente já sabe, veio daí, dessa região de Wuhan, e ele é um vírus que, naturalmente, animais silvestres servem de reservatório. Agora, uma coisa que você falou, poxa, muito bom a gente estar conversando aqui com o Dr. Dario, trazendo essas informações, mas você falou que você gostaria de comentar com relação a sintomas. E você falou que tem muita gente que às vezes nem foi procurar um médico ainda. Sintomas, que tem muita gente que fala, poxa, mas é normal de uma gripe. O que a gente precisa, o que a pessoa estiver sentindo e ela deve procurar o médico? Só complementando a pergunta do Vander, o fator psicológico também ajuda nesses sintomas também? Então, os sintomas, Vanderlei, eles são praticamente indistinguíveis inicialmente de um quadro de resfriado comum ou gripe. Quais são eles? Normalmente o nosso nariz fica entupido, escorrendo, algumas pessoas podem sentir uma leve dor de garganta, sentir um pouco de dor de cabeça, às vezes aquele mal-estar, parece que a gente está meio fadigado, uma dor pelos músculos do corpo, e em alguns casos a febre, tá? Se a pessoa apresentar febre, além desses outros sintomas, eu acho que já é importante a pessoa entrar em contato com o serviço de saúde da comunidade onde ele vive. Liga para a pessoa, veja se tem disponível o exame já lá no posto, e que diga que está apresentando esses sintomas, e aí as pessoas vão orientar, olha, venha até aqui, não venha, porque a gente ainda não está tendo disponível os exames mais rápidos para fazer essa detecção. Hoje no Brasil a gente tem disponível o único exame homologado pela Anvisa, é um exame muito demorado, apesar de ser o mais acurado para a detecção. Ele é 100% sensível para detectar o coronavírus. Mas ele demora até 3 dias para sair o resultado, né? Então, quando forem homologados outros exames que tem uma sensibilidade um pouco menor, mas que saem em 15 a 30 minutos, isso vai facilitar muito a gente, vai poder testar muitas pessoas. Mas, por enquanto, é mais fácil fazer isso. E o mais importante é se isolar das pessoas, não ter contato com ninguém se você começar a apresentar esses sintomas, né? Entre em contato com o serviço de saúde, mas se isole, não saia, porque isso é uma atitude irresponsável. Isso nós é que somos responsáveis por fazer. Esse bloqueio individual, nós é que temos que tomar consciência. Então, começou a apresentar esses sintomas, se isola, entra em contato e fica em casa
além das orientações para o posto DEC, ou do médico do posto orientar, se não for para passar por uma avaliação, é ficar em casa pelo menos até 14 dias depois dos sintomas desaparecerem, tá? Normalmente o quadro leve, Vanderlei, evolui em 7, 8 dias, melhora. Depois tem que ficar mais uns 14 dias, porque a gente não sabe até quando, depois da melhora, a gente ainda pode transmitir o vírus. Então, pelo menos ficar uns 14 dias. Agora, os critérios de gravidade, Vanderlei, é a falta de ar. Começou a sentir, além desses sintomas, falta de ar, aí não espere. Procure um pronto-socorro, um pronto atendimento, porque isso já começa a ser um sinal de gravidade. Ok, viu, o Zé Fernando tem uma pergunta, acho que até em cima disso, né, Zé Fernando? Exatamente. Hoje, Dario e queridos internautas, eu vindo para cá, um pouco antes de vir para cá, eu vi uma reportagem, naquele instante estava correndo, chegou um avião da Itália, porque eles não recebem ninguém, mas quem puder eles mandam embora. Então chegou um avião da Itália, chegou e uma passageira brasileira foi até o repórter e fez uma reclamação que não mediram a febre dela. E eles estavam, na verdade, falando sem condições de medir febre de todo mundo e que eles estavam dando orientação. Então, eu faço em cima dessa pergunta. Veio um parente, um amigo, alguma coisa que veio, ou de um lugar que está tendo problema. Eu posso isolar ele, por exemplo, você acha que o isolamento dele, ele não apresenta nada. Ele não está apresentando nada. Você acha que só os 14 dias é suficiente para que ele desenvolva ou não, para a gente saber, sei lá, põe ele num quarto lá na casa, ninguém... Você acha que 14 dias é suficiente? Muito importante essa pergunta, Zé. Realmente a recomendação para quem viajou para fora do país, hoje já independente de se é um país ou não atingido, porque nós já temos mais de 180 países atingidos, então assim, teve viagem para o exterior, passou em aeroporto. Aeroporto é concentração de gente de vários países, então o risco é muito mais alto do que no próprio território nacional dos países. Então, a recomendação é 14 dias de isolamento para quem veio de fora. 14 dias é o tempo suficiente para a gente apresentar sintomas se for infectado. O vírus fica incubado, né, que é o tempo entre a gente ter se infectado e ele manifestar sintoma, ou seja, entre 2 e 14 dias. Não mais do que isso e não antes. Então, entre 2 e 14 dias, se você for infectado, você vai apresentar minimamente algum sintoma. É claro que existem alguns casos mais raros de pessoas assintomáticas. Então, esses 12 a 14 dias vão dar conta disso. Mesmo que a pessoa não manifeste sintoma, esses 2 a 14 dias também vão ser suficientes para a pessoa se recuperar. Então, a gente cobre toda a fase da doença e evita que essa pessoa saia por aí inadvertidamente transmitindo o vírus para outras pessoas. Estamos conversando com o Dr. Dario para liberar o Dr. Dario que está lá em Marília. Tem uma última pergunta, Alain? Tenho sim. Dario, em relação a medicamentos, a gente viu que a OMS ela rejeitou o ibuprofeno, né, como tratamento e indicou o paracetamol em caso de dores. Como que você vê esse cancelamento do ibuprofeno? Então, na verdade, tudo começou, Alain, com um tweet do Olivier Véran, que é o ministro da Saúde da França. Ele, baseado em alguns casos individuais que ocorreram na França, de pacientes jovens, sem nenhuma outra doença clínica associada, que tomaram anti-inflamatórios no início dos sintomas, evoluíram com a forma grave da doença. Ou seja, estavam fora da faixa etária de risco que costuma evoluir para esses quadros graves. Então, eles associaram isso ao uso do anti-inflamatório. Então, ele se pronunciou também com a ajuda de alguns experts da saúde da França e também do Reino Unido, que corroboraram com essa informação da possibilidade dos anti-inflamatórios piorarem o quadro. Sim. Então, ele contraindicou o uso de anti-inflamatórios de uma maneira geral. Porém, alguns estudos, poucos, que não são ainda suficientes para a gente bater o martelo e dizer, olha, realmente os anti-inflamatórios aumentam o risco de gravidade da Covid-19, alguns poucos estudos
falam que infecções respiratórias, a gente tem um prejuízo da nossa imunidade, e isso predisporia, então, ao nosso corpo evoluir para uma forma grave na infecção pelo coronavírus. E esses estudos apontaram principalmente o ibuprofeno, Sim. que também aqui não é tão usado aqui no Brasil, mas é bastante prescrito, tá? Na Europa ele é muito mais utilizado como analgésico e antitérmico, apesar de ser um anti-inflamatório. E aqui é o paracetamol, né, que a gente usa. Aqui a gente tem mais o costume de usar a dipirona e o paracetamol. Sim. A gente não tem muito hábito de usar normalmente as drogas anti-inflamatórias não esteroidais, como por exemplo diclofenaco, a nimesulida, o aceclofenaco, naproxeno, ibuprofeno. Essas drogas todas são anti-inflamatórias. Então, assim, se a dúvida existe, apesar da gente não ter ainda condições de afirmar de forma cabal isso, a recomendação é: não use anti-inflamatórios se você apresentar sintomas de gripe ou resfriado. Não use. Se tiver febre ou tiver dores, precisar usar alguma coisa, a preferência para o paracetamol, tá? Paracetamol, que aí a gente pode se automedicar, mesmo que não tenha recebido uma orientação médica, com segurança, tá? Ok. Doutor Dario Garcia, psiquiatra, filho do nosso Zé Balaio. Bom menino, hein, Zé Balaio? Bom. É um Zé Balaio com grife, hein? É um Zé Balaio com grife, hein? Agora, Que é isso. Ô, Dario, muito obrigado pela sua participação. Pô, você me chamou nenhuma vez pelo apelido, pô. Você falou, como é que você ia me chamar? Pica-pau. Pica-pau. Eu lembro que quando eu era pequeno, Vanderlei, que meu pai falava muito de você, ele sempre falou que vocês eram grandes amigos e ele só se referia a você como Pica-Pau. Eu lembro que na época você era comentarista esportivo e aí ficou isso pra mim na cabeça. Eu até perguntei pro meu pai, falei, eu chamo ele de Vanderlei ou de Pica-Pau? É verdade, porque eu era magrinho, narigudo, chamava de Pica-Pau. Eu era comentarista de futebol, narrava futebol. Agora eu tô narrando o coronavírus, a fase que nós estamos, viu? Que fase, que fase. Nós vamos sair disso daí. Dario, passa de novo o seu blog aí. Vou contratar você lá pro meu site, viu? Vamos colocar você. Como é que vamos linkar o site. Vamos linkar. Meu blog no site. Linkar pode, né? Não transmite coronavírus, né? Não. E vão transmitir informação, isso que é muito importante. Como é que é o endereço do seu blog lá, doutor Dario? É blog.doutordariogarcia.com.br. Joia, alguém tem mais uma colocação aí ou não? Viu, Dario? Só para efeito de dar uma informação a respeito do que ocorre no caso da pessoa que teve a doença. Nós tivemos um quadro no mundo de 170 mil infectados e 90 mil já estão curados, vamos dizer assim. Eles não correm o risco de contrair novamente ou você acha que isso não está ainda muito claro? Não, na verdade, uma vez infectado, as pessoas já não contraem mais a doença. Eles já adquirem imunidade. E aí, isso é uma coisa importante, porque acontece o que nós chamamos na medicina de imunidade de rebanho. Ou seja, quando a maioria das pessoas de uma população contrai o vírus, não evolui para forma grave e não morre, elas adquirem imunidade e isso impede que o vírus continue circulando até chegar a um ponto que um determinado número de pessoas da população já imunizada bloqueiam completamente a transmissão e o vírus desaparece. É o que a gente costuma fazer, por exemplo, quando imuniza as pessoas com vacina. No caso do sarampo, por exemplo, nós precisamos de 95% da população imunizada para impedir a transmissão, a circulação do vírus. Mas, viu, Dario, a gente ainda não sabe quantas pessoas são necessárias para essa imunização de rebanho no coronavírus. Mas sem dúvida nenhuma que a imunidade das pessoas que estão sobrevivendo e resistindo a essa infecção vai contribuir para a diminuição da circulação do vírus. E essa questão do pico aí que dizem os analistas e as reportagens que a gente acompanha, que na China já está caindo o número de casos diários e até de
de mortes e tal, ela já atingiu um pico, isso vai acontecer nos demais países, dá para prever quanto tempo é em que tempo que ocorre isso? Então, todas as epidemias, elas têm um movimento, né? Ela tem uma cinética de acontecimento, ou seja, ela se propaga de uma maneira que é previsível até matematicamente. Então, nós temos o início da epidemia, ela atinge uma velocidade e depois disso ela vai a um pico. Depois desse pico, ela se estabelece num platô, e aí a tendência, por causa dessa questão que eu citei da imunidade de rebanho, ele começa a diminuir o número de pessoas infectadas até o vírus praticamente desaparecer de circulação. Porém, nós temos que considerar o seguinte: a China conseguiu fazer um bloqueio da transmissão. Ela não conseguiu fazer com que essa transmissão acabasse. Eles restringiram a infecção na província de Hubei, principalmente ali na capital, Wuhan. Só que nós temos que lembrar que a China tem 1/5 da população mundial. Lá tiveram 81 mil casos. 81 mil casos perto de mais de 1 bilhão de pessoas é quase nada. Então, assim, se eles descuidarem agora, a infecção volta a se alastrar, volta a crescer, os números voltam a subir. Então, assim, a gente está num período ainda muito delicado, não é motivo para se comemorar. Nós temos que ainda ter calma, alerta, porque a gente só vai conseguir realmente se tranquilizar e ficar mais tranquilo que a infecção não vai voltar quando a gente desenvolver uma vacina. Dario, doutor Dario, muito obrigado aqui pela sua participação. Tem muita gente que chama você de Dario? Nunca. Chama bastante. Porque é muito... Eu, às vezes, nem corrijo, mas, na verdade, meu nome é Dario, né? Ele não Dario. Legal. É isso aí. Zé, libera seu filho, Zé. Fala, filho. Um abraço, meu querido filho, um beijo para você e para a Natália também. E a esposa. Espero encontrá-los, não sei se durante esse período, acho que não vai ser possível, né? Mas, de qualquer maneira, a gente vai se encontrar em breve aí. Tá joia. Obrigado, Dario. Sem dúvida. Vanderlei, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, pai, muito obrigado, Zé, Alain e toda a sua audiência aí, Vanderlei. Legal, obrigado, doutor Dario, obrigado pela participação aí. Isso aí, trazendo informação nesse momento é muito importante. E atenção, a Prefeitura da Estância Turística de São Roque acaba de divulgar mais um boletim. São Roque tem 4 novas suspeitas de coronavírus. Ontem foram 9, hein? Ontem foram 9, eram 8 moradores de São Roque e 1 morador de Mairinque, que foi atendido em São Roque. Vamos lá então. O Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de São Roque, através da Vigilância Epidemiológica, recebeu nesta quarta-feira, dia 18, mais 4 novas notificações de moradores de São Roque sob suspeitas de coronavírus. Também foi notificado do caso... de um morador de Sorocaba atendido em São Roque. Então ontem, de 9, 8 eram de São Roque e 1 era de Mairinque. No caso agora, são 4 novos casos, 3 moradores de São Roque e 1 morador de Sorocaba que foi atendido em São Roque. Os atendimentos ocorreram na Santa Casa e na Unimed entre os dias 17, ontem e hoje 18. E os 4 pacientes foram colocados em isolamento domiciliar e 1 está internado. Olha, então a gente estava sempre com todos os casos atendendo em casa. Agora a gente tem um caso onde a pessoa está internada. Os exames foram encaminhados para o Adolfo Lutz, que é a referência. Bom, ontem a gente falava que eram 18 casos, 3 tinham dado negativo, então eram 15 casos que a gente estava aguardando o resultado. Agora, informo o seguinte, são 23 casos registrados de suspeitas, 19 moradores de São Roque e 4 pessoas de outra cidade. 3 deram o exame negativo. Então a gente está aguardando. Lembrar que nenhum foi confirmado, né? Nenhum foi confirmado, nós não temos a confirmação de nenhum caso, mas agora então, desses 23 casos registrados, 3 descartados e nós estamos aguardando o resultado de 20 casos. Então aí a Prefeitura de São Roque prestando serviço, informando, então importante é isso, gente, a informação oficial
você pode acreditar, você pode ter certeza que ninguém da prefeitura está escondendo informação, não tem necessidade. Então, e a gente confia nisso também no governo do estado, no governo federal, para que a gente possa ter aí toda a solução desse caso e acompanhamento. Diga, Zé Fernando. E tomara que continue assim. E de ontem para hoje, em vez de subir, nós diminuímos 50%. Nós tivemos 8 casos ontem, hoje tivemos 4. E o que está acontecendo fora... aliás, ontem tivemos 9. 9 que eram 8 de São Roque. E todos ainda na fase de investigação. Mas veja bem, todos os dias você vê aumentar isso. 9 vai para 18, vai para 27, porque se cada um contamina 3, de 9 ontem nós teríamos que ter hoje mais 27 casos. Então, acho que nós devemos cada vez mais tomar cuidado e tomara continue assim. Bom, a gente já vai caminhando para o final do programa. Eu estou sem o meu computador hoje aqui, celular. Alguém pode confirmar para mim quantos casos, as últimas notícias aí no UOL, no G1, dos casos? Aliás, hoje a gente teve o presidente Jair Bolsonaro se manifestando. E aí até teve uma cobrança em cima dele e tal, né? Ele aproveitou para ter aquela eterna briguinha lá com a Rede Globo e tal, dizendo do jeito que ele estava se comportando e do jeito que ele está comportando agora, entendeu? Mas a gente está percebendo que parece que agora o governo federal está encarando de uma outra maneira, né, Zé Balai? Já entendendo que o assunto realmente é muito grave e não adianta nesse momento a gente ficar com briga, a gente tem que ter união nesse momento. Você tem, o que a gente está percebendo agora é essa questão, eu acho, né? Aí uma avaliação que eu faço e claro que ela resvala um pouco para a política. Eu acho que o ministro da Educação, Saúde, pelo contrário, tira fora, o ministro da Saúde, ele conseguiu dar um toque mais sério para a coisa. Ele realmente conseguiu, com a sua ação e assim, vamos dizer, credibilidade que ele está passando para a população, ele conseguiu aglutinar os governos estaduais e também as prefeituras, de uma certa forma, para uma ação efetiva de combate a esse inimigo. Tanto é que ele fez dessa forma que hoje houve uma coletiva com a presença do presidente da República. Sim. O presidente estava fazendo o joguinho dele ali, brincando até, e o ministro jogando sério. Então hoje foi feito, quando o Augusto Heleno também declarou que está contaminado, ficou a coisa daquela comitiva, 14 foram contaminados nos Estados Unidos. Então 14 pessoas. Hoje o Augusto Heleno falou publicamente que ele deu positivo. Então você veja que não dá para brincar mais esse negócio de ficar fazendo um joguinho piadinha, aí, né? Jogando para torcida, jogando uma torcida contra a outra, fazendo fla-flu aí que ele gosta de fazer. Não é momento para isso. Então o ministro da Saúde deu um exemplo e que todo ministério hoje, boa parte dos ministros ali da área econômica, o Paulo Guedes anunciou algumas medidas econômicas que vão ser implementadas. Justiça estava junto. Da Justiça também, falando do fechamento das fronteiras, enfim, os ministros da Defesa, enfim, todos ali já imbuídos de um propósito único que é combate a esse inimigo. Nada de ficar no jogo político, de provocação e de bater palma e de sair, nada disso. Isso daí é para outro momento. Isso é para o primeiro, vamos superar esse drama que vai ser vivenciado, mais esse drama que o povo viveu até pouco tempo, o drama das chuvas, terrível, que todo mundo perdeu seus pertences, perdeu até as questões sentimentais, uma fotografia, um documento. Então, chega agora em seguida, mais esse sacrifício está sendo pedido para o povo. Então, nós vamos ter que jogar sério. Então, hoje eu acho que foi um marco muito importante a presença aí para que todos vissem a. Mas ele não deixou de falar para a repórter, falou assim, que vocês podem me ver no metrô em São Paulo, podem me ver na barca em Rio Niterói, podem ver no ônibus em Belo Horizonte. É um traço, um perfil da personalidade dele, mas de qualquer forma, já demonstrou que, diante de todo mundo sério, só ele fez brincadeira, entendeu? Todo mundo falando das metas, dos objetivos, das medidas de emergência que precisam ser tomadas nesse momento, só ele fez brincadeira, entendeu? Então todo mundo fala assim, entendeu? Daqui a pouco vai virar um café com leite. E o jogo sério vai ser feito mas quem quer ser sério. E hoje ele falou, vocês estão elogiando o meu time aí, dizendo que o ministro da Saúde é bom, que não sei o que é bom, ele falou assim,
Então que estão criticando o técnico e o time é bom. Não tem, se o time é bom é porque o técnico Jair Bolsonaro é bom, quer dizer... Você vê que ele é complicado, o jeito dele é complicado. Às vezes tem hora que a gente fala, é um fanfarrão. O papo é difícil. É difícil. Então, mas o jogo é diferente agora, o jogo é eminentemente buscando o melhor atendimento para a população. E aquilo que foi colocado na entrevista com o Dario aqui, acho que foi você mesmo que falou, os mais necessitados ainda vão pegar de frente essa situação. Já não basta que sofreram, vão continuar fazendo sacrifícios, né? Então, você veja que a gente tem que jogar sério nesse momento, porque a saúde da população, principalmente aquela menos assistida, que não mora né? legal, não tem água, não tem esgoto, os filhos... Saneamento básico no saneamento, os filhos vão para a escola para comer merenda. Não, isso deles, a gente está tendo, você viu que a gente tem cidade, não me recordo agora, estado, que os pais irão até a escola e irão receber os alimentos para fazer a refeição, porque a gente tá nesse país, cara, olha... Criança que vai à escola não é para estudar, é para comer. Que olha só. Muitas delas é a única refeição que tem no dia. Esse ministro aí, o Mandetta... Mandetta... Nos anos 70, quando eu fazia a faculdade, já se falava isso. As crianças estão indo na escola para comer. Nós estamos... Que ano é esse aqui? Faz favor. 2020. 50 anos. Puxa vida. Outro século. Já virou século. E nós continuamos. O mesmo problema. Incrível. E no dia 19 de novembro de 1969, Pelé fez o milésimo gol e ele falou... Pelé, milésimo gol, ele falou... Pensei nas criancinhas. E tomou pancada pra caramba. Era demagogo. Eu escutei essas palavras em rádio. Porque era ditadura militar também, né? Falaram que ele não tinha nada que falar de coisa de fora, tinha que falar coisa de futebol, né? Então, isso, é verdade. E depois ele foi furtado uma vez em São Paulo, foi roubado, ele estava num carro, chegou um menino e falou assim, olha, essa pode ser uma das criancinhas que eu falei. Então, mas assim, e o Mandetta, esse Mandetta tá indo bem, cara, sucesso pra ele aí. Sim. E hoje ele falou uma coisa, é que é tanta informação, cara, tem hora que eu nem sei mais, né, tanta coisa que eu não sei se... Hã? Deu uma hora. Eu já não sei se ouvi aqui, se ouvi na Globo, se ouvi na CBN, se ouvi na Gaúcha, mas ele tava falando uma coisa na coletiva, o Mandetta falou o seguinte, a Organização Mundial de Saúde... Caiu? Não, eu já tô... Né? Não caiu não. Aqui não cai. Você mexeu em alguma coisa aí. Bom, o Mandetta estava falando assim, que a Organização Mundial de Saúde quer que todas as pessoas que estão sentindo lá, tem algum sintoma, faz o exame. Só que o Mandetta falou o seguinte, ele não concorda com esse posicionamento e até confrontou. Falou, daqui um tempo... a gente vai ver isso daí. Porque ele falou que ele aprendeu na faculdade e até falou o nome do médico e falou o seguinte, olha, passou um bicho aí, vamos fazer o exame. Essa parte foi interessante. Ele falou assim, olha, foi feito o exame e esse bicho é um gato. DNA. Aí passou de novo outro bicho. Vamos exame? É o gato. Depois de 10, 30 exames, quando passa aquele bicho e fala, olha, tem bigode de gato, tem rabo de gato, tem jeito de gato, é gato. Ele falou que não precisa mais ficar fazendo todos os exames. E isso até ele confrontou, que a Organização Mundial de Saúde quer que todo mundo passe por exame. E ele entende que a gente já está passando dessa fase, que não há mais a necessidade de ter o exame, porque a gente já está vendo que é um gato, entendeu? Então ele até colocou isso. E aí ele falou que está recebendo... Tem muita gente que pode pegar uma gripe, né? E eu vou só citar o exemplo aqui, que eu acompanho a Band News. A Carla Bigato, que trabalha no Jornal da Manhã, ela ficou 2 dias sem aparecer porque ela estava com sintomas e ela ficou preocupada. Ela falou que nem foi ao médico, né? Assim, nada, não procurou serviço de saúde. E ela foi evoluindo até que ficou melhor. Até então, nós aqui, né? Então, ela aqui já sarou, já melhorei da minha gripe. Foi assim, que é uma semana atrás. Ficou. Então, mas foi uma convivência no mesmo período. E o Rafael Brandão falou, Zé Balaio, põe a máscara. Porra, Rafael. Cadê a máscara? Essa máscarazinha também já virou... Ou você me ama ou você me odeia, não sei. É o filho da dona Fabíola e do Rock Fã. É o neto do René Averotti. Não é de bandido, não é de bandido. É um pano de chão também isso aí, Zé. É uma toalhinha. Essa toalhinha também, vou dizer uma coisa pra você. Os artistas usam pra enxugar suor durante o show, caramba. Mas não em período de coronavírus. Bom, e aí ele falou o seguinte, o Mandetta falou assim, olha, estão falando do kit pra você. Ele falou assim, eu tô recebendo ligação de países de língua portuguesa lá da África, tipo Angola, né? Falou que os caras não têm isso.
Ele falou que o Paraguai recebe do Brasil, é experiência brasileira. Então, o Mandetta falou o seguinte, olha, eu não digo que o mundo depois dessa epidemia vai estar melhor ou vai estar pior, mas a gente vai ter um mundo diferente. Alguma coisa, né? Ah, sem dúvida. E, inclusive eu espero isso, e que não tenha aquela igualdade que houve em outras pandemias. E que nós não aprendemos e estamos nessa. Aliás, nós estamos no século XXI, é a hora da gente perceber os erros do passado. E uma última participação. Né? Ele encerra 3 vezes. Não, mas eu só queria dar essa última participação dizendo o seguinte, que todo deserto tem um oásis. E o nosso ministro da Saúde parece que é o oásis dentro de um furacão. Desse ministério, desse time. Não é o técnico que é bom, vá. Tá bom, desculpe. Mas tá certo. O técnico escalou, o técnico fez bem, teve o olhar clínico de escalá-lo, mas ele tá correspondendo em campo, né? Ele é tipo o Messi, o Mandetta é o Messi. Quem jogar com o Messi, Espero que a Regina Duarte seja na cultura, vá. Não, eu torço para que todo mundo se acerte, cara. A gente tem que ter. Hoje até o Bolsonaro falou assim, né? Perguntaram, Bolsonaro, como é que você vai ver o panelaço que vai ter hoje aí contra você? Ele falou, eu quero dizer que a Globo tá falando que vai ter o panelaço contra as 8, mas às 9 vai ter um panelaço favorável. Então hoje, em meio dessa crise de pandemia, não sei o quê, nós vamos ter disputa de panelaço. É isso. Quando você tem que proibir até a circulação, você incentiva panelaço. Eu tô falando que é um oásis. Você vai ganhar o panelaço das 8 ou o panelaço das 9. Quem falou que das 8 para as 8h15, 8h10? Ninguém sabe. Isso daí é jogo de brincadeira. Estão brincando com coisa séria. Então vamos tratar do ministro, né, que está falando a coisa com coisa. Ele está fazendo um trabalho, no meu modo de entender, que está repercutindo positivamente no sentido de congregar os governos, porque nós vivemos num país gigantesco, né? Não, isso que ele falou a comparação da Coreia, falou assim, ele falou com todo respeito à Coreia, falou, eu não tenho os dados aqui, como eu não tenho também, ele falou o território lá da Coreia, falou, compara a Bahia com o estado, e ele falou, nossa, até veja aí qual que é o território da Coreia, que ele falou, e o território do brasileiro, né? Então, mas você tem no seu mapa aqui? Eu tenho no caderno. Então, olha, ele abriu o mapa, mostra o mapa, pegou na mão. Talvez o Sergipe. Ele falou, eu não tenho aqui, falou assim, uma diferença da Coreia, com todo respeito, e o Brasil, que é um continente. Então, então, veja a população da Coreia, veja a área. Então veja qual que é a área da Coreia. Ele falou que não dá um Sergipe. Sergipe. Mas então, tudo bem, mas aqui, cada um com os seus problemas, e nosso continente. Claro, agora, se vê, o Mandetta, ele falou isso com relação à Coreia, falou com relação à Organização Mundial de Saúde, que está recomendando que faça tudo, teste e tudo, mas ele não foi agressivo. Ele não pegou e colocou isso dizendo que jogando a Coreia de uma maneira, Organização Mundial de Saúde, você tem jeito de você colocar a sua opinião diante da opinião de outra pessoa, e é isso que a gente espera das autoridades. Você pode ter certeza que o da Organização Mundial de Saúde não vai fazer lá um manifesto dizendo da postura, não, porque ele então, você veja contestou de uma maneira técnica. Então, você veja vou dar um exemplo aqui com relação ao que ocorreu domingo, que o presidente, contrariando todas as orientações, inclusive do ministro da Saúde... Mas ele falou que ele não foi à manifestação, os manifestantes que vieram a ele. Tá certo, tudo bem, vamos lá. Mas você veja que naquele dia, o Ronaldo Caiado, que é um governador do estado e que é ligado ao presidente. Que é médico. E é médico. Ele foi falando para tomar essas medidas que nós falamos, Fernando é a favor, o Dario também falou na entrevista, de medidas mais drásticas. O Ronaldo Caiado foi vaiado. Porque estavam achando que é jogo, não, imagina, você quer pôr nós aqui para dentro de casa, nós temos que ficando na rua, mesmo mobilizado, não pode, o Ronaldo Caiado foi vaiado, ele pediu essas medidas mais drásticas naquele momento e foi vaiado, entendeu? Então, a torcida, ela fica cega, fica como se fosse uma manada, fanatismo, cara. Né? Fanatismo, ficam cegos para uma coisa que é séria, entendeu? Se ele quer se contaminar, já não é mais coisa dele, se ele se contaminar, ele vai se contaminar um monte, cara. Exatamente. Não é que nem você fumar, beber, que você vai se prejudicar. Tudo bem que você vai prejudicar familiares, vai prejudicar a sociedade como um todo por risco, mas vamos falar que eu uso cigarro, eu bebo, mas eu tô sozinho. Agora, o vírus, o vírus eu tô propagando, então não pode brincar com isso daí. O governador fechou o shopping,
Não, ele não fechou. Então, calma, e depois ele voltou atrás, é isso que eu quero dizer. Mas o Caiado, sim, ele é o Caiado já tomou medidas drásticas. Exato, lá. Maringá também tomou medidas mais drásticas. O Dória deu uma recuada. Mas por quê? Ele não é por vontade deles. Então, mas ele falou que agora é recomendação, mas ele tinha feito uma determinação. Então, parece que agora voltou a ter determinação. Agora tá é duro isso daí, cara. Não dá pra brincar com coisa que envolve a vida dos outros, não a sua. Olha, eu vi um meme, né? Meme, é que isso que você falou. Em primeiro momento, o Dória falou em determinação. Está determinado o fechamento. Pouco depois, no entanto, ele falou em recomendação. Mas por que será? Mas quando você decreta emergência, você pode tomar uma medida mais drástica. Eu vi um meme assim, que quando ele era pequeno, ele chegava pra mãe e falava, mãe, eu quero ir no shopping. E a mãe falava... Não pode. Ele falou, mas por que todo mundo vai? A mãe virava e falava, você não é todo mundo. E que hoje, quando a mãe dele falou, eu vou no shopping, ele falou, não vai, mas todo mundo tá indo. Ele falou, mas a senhora não é todo mundo. E é assim que tem que agir. É a vingança. Não é a vingança, é claro. Mas a vingança, inteira, né? A vingança demora, mas ela chega. Mas a verdade é que ela protegeu o filho e agora é a vez dos filhos protegerem os pais. Né? Então... E outra coisa, o Trump hoje falou o seguinte, que o Trump ele fala assim, ó, esse vírus da China, esse vírus chinês, e hoje teve uma resposta lá da China dizendo que ninguém garante que o vírus é chinês, que o vírus é chinês. A gente tem, o Dario falou de estudos e tal, lá, mas também tem alguém lá na China se manifestando dizendo que não viram a certidão de nascimento. Não, e depois ele não pode virar ele briga, falou né? tanta bobagem que ele tá dando um jeito, outro também, que ele tá dando um jeito de afastar, porque ele vai ter eleição daqui a pouco. Então tá dando um jeito de dizer aquela turma da China. Ele falou, do jeito que veio, ela vai embora. E ele acabou de fechar a fronteira com o Canadá, não porque os canadenses... Não, ele não quer os canadenses que venham para os Estados Unidos, é porque ele não quer que os americanos vão, porque o caso dos Estados Unidos é muito pior que o do Canadá. Então ele fechou a fronteira. Agora, eu acho que é uma coisa que a gente tem que, seguindo os estudos, o Dario falou isso aí também, a gente tem que parar com essa história de que foi fabricado em laboratório para beneficiar país tal, economia tal. A informação que você tem é que não foi fabricado em laboratório. O vírus é derivado de animais silvestres. Então, mas você acha que o nível hoje dos serviços de segurança dos grandes países não teriam feito uma descoberta de que as contra-espionagem, tudo isso aí. Isso é aquela coisa. É aquela teoria da conspiração. Exatamente. E que se sabe muito. E a internet propaga muito mais. Lembra aquele problema na África? Pois é. Então, o ebola? O ebola, não, fabricar não é. O ebola no macaco ele vivia. Só que eles traçam a carne do macaco. Aí acabou passando, paciência. É a cultura deles. Nós também não podemos chegar e falar, tá errado. Não tá. É a cultura deles. Agora, dá um jeito de você controle maior da vigilância sanitária. Vamos tomar mais, já desde quando a crise se instalou, mas quando a crise começou a ser falada, que eles se esconderam por um tempo e depois soltaram lá na China. A primeira coisa que eu ouvi foi que eles tinham proibido alimentação de animais exóticos, quer dizer, eles têm lá suas... Bota exótico nisso, né? Então, exótico foi uma forma educada que eles falarem. Eu estou só falando, né? Mas de qualquer forma... Comeram morcegos, de qualquer forma, isso não é uma coisa fabricada, já tá, todos eles falam, e é o que você falou, os outros países já teriam denunciado. É claro. Não tem agora, para fechar, pegar o boa tarde, senão a gente não vai embora. Então, para fechar. Eu ia perguntar do futebol aí, porque o que vai acontecer com o Campeonato Paulista, tudo, mas isso é uma coisa que, como falou Milton Neves, o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. Mas, como a gente é apaixonado por futebol, Zé Fernando Rabechini, o que vai acontecer com o futebol? Eu não concordo. A coisa mais importante é o futebol. E quero ver alguém provar o contrário. E te digo mais. A gente viu que o negócio é sério quando pararam o futebol e pararam com novela. Parou o futebol e parou novela. Foi aí que a turma começou a dar conta que o negócio era sério. Enquanto era ônibus circular, parou o futebol, todo mundo prestou atenção. É o seguinte. É uma informação, o rapaz não quis dizer a fonte, então também não vou falar a fonte que falou da fonte. Que quem fala a fonte é água mineral. Exatamente. É obrigado a revelar a fonte, é água mineral. É água mineral, exatamente. Apesar, que o meu amigo aí andou revelando a fonte. Revelou a fonte. Não, eu não revelei a fonte. Você acabou comigo. Bom, então é o seguinte, os campeonatos estaduais não terão final nenhum.
nenhuma divisão, nada. Não vai ter final, parou agora. E rebaixamento, como é que fica? Nada, não existiu. O Corinthians está livre. Então não é o coronavírus, agora é Corinthians. Não tem nada a ver. Todos os campeonatos estaduais não terão. Isso vai ser divulgado lá por maio, porque vai ser a confederação, vai aguardar. Estou dizendo que eu vi uma fonte que não revelou quem era a fonte, mas disse que era de dentro da CBF. E ele falou o seguinte, então vai ser cancelados os campeonatos estaduais, só que lá por maio, quando for conversar o brasileiro, é que eles vão falar que os estaduais estão parados, e aí eles vão falar do brasileiro, que provavelmente vai ser aqueles tipo antigo, jogam um pouquinho entre todos, depois tem final, porque vai ser a forma de terminar. E só digo mais, sobre o futebol agora. Quando os cartolas quiseram, eles pararam um monte de campeonato, um monte. Mais um monte. Se você parou porque um não queria fazer jogo de preliminar, ele queria parou o campeonato. O outro viu. Você tá falando isso daí, foi que uma vez na rodada dupla do Campeonato Paulista que ia ter Corinthians e Pontes, Palmeiras e Guarani, e depois o Corinthians não aceitou entrar em campo, isso daí. Então, e tô te falando um outro. Agora eu vou falar. Agora eu vou dar uma indireta em nós. Direta, nós, São Paulino, né? Houve um campeonato final em 75. Que o São Paulo chegou arrebentado pro último jogo, ia ter prorrogação. O presidente do São Paulo entrou e começou a discutir com o árbitro durante mais de uma hora. Mais de uma hora eles ficaram discutindo, os jogadores descansaram tudo e foram pra prorrogação. Quer dizer, quando eles querem, eu tô dizendo São Paulo, Corinthians, Flamengo, e eles interrompem tudo. Já houve campeonato brasileiro interrompido, não por causa do Corinthians, por causa de outros, então a verdade é essa. Isso é do futebol, que é a coisa mais importante. Agora, nós podemos voltar a falar do coronavírus, fechar, que é a segunda coisa mais importante. Deixa eu receber a mensagem do nosso Anderson Prato, que é lá tem uma para eu falar. Da delegacia aqui de São Roque, e o Anderson acaba de mandar para mim dizendo o seguinte, que o Dr. Marcelo Sampaio Pontes, que é o delegado de polícia titular de São Roque, seguindo ordem do delegado-geral de polícia por conta do coronavírus, a Polícia Civil somente realizará o atendimento pessoal e restrito compulsório de boletins de ocorrência nos seguintes casos. Boletim de ocorrência somente nos seguintes casos: morte e desaparecimento de pessoas, violência doméstica e delitos praticados contra crianças e adolescentes, estupro, sequestro, cárcere privado e situação de flagrância delitiva. Deixa eu dar uma ligação aqui. Nas outras hipóteses, os interessados deverão registrar boletim de ocorrência eletronicamente no site delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br, assim que será feito o registro. Então tá aí esse detalhe. É só isso é uma das poucas coisas que é mais importante que o futebol. Não, mas viu, só fechar. O Dario mandou uma mensagem aqui para mim, no meu zap, e como ele cometeu um lapso, e ele está querendo se desculpar publicamente também com o Zé Fernando, porque no primeiro momento ele não se recordou ele está pedindo desculpas aqui, como foi. Mas não tem que se desculpar nada, eu percebi. Ele falou realmente, era Zé, treinador. Ele falou que não é. Então ele está dizendo aqui para... Imagine. Peça desculpa ao Zé pelo lapso. Não tem que pedir, não. Tá tudo não, mas se fosse com relação ao coronavírus, tudo bem. Agora, mas muito bem. É que o Zé teve tanto aluno. Puta, falou, tchau, Alan. Senão a gente não vai embora. Amanhã a gente vem com mais uma edição do nosso Linha Aberta, trazendo mais informações e continuando a falar aqui do coronavírus aí, que é um assunto que tá mexendo, e a gente vai trazendo aqui, ouvindo pessoas aqui da nossa região, falando dos casos aqui da nossa região. E tem também uma brincadeirinha, né? Uma brincadeira. Não, uma brincadeirinha que puseram, que é para nós, pessoas da terceira idade. Nós já estamos, que fala assim, queremos nossos coroas vivos, né? Já viu essa? Essa foi boa, queremos nossos coroas vivos. Não, tem muita coisa. Aí, Zé, e com coronavírus tudo, o pessoal tá andando de bicicleta na praça. Vai que fazer o quê? Agora tá devagarzinho, pelo menos, tá bom, né? Por conta do coronavírus está... Mas a tá polícia não pode fazer multa de solo. Ela não recebe um... Mas ela não recebe. Ter voz ativa, né? Quem quer faz, né? Como o Zé Fernando falou, a turma não deixou de entrar na prorrogação lá para descansar. Essa foi boa, hein? Nada, mas os caras são bons mesmo. Tchau, pessoal. Grande abraço. Até amanhã.
Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.